Estrutura, processo de formação de palavras. Aula 6 da apostila de vocês acompanha. A gente vai aprender a dividir essas palavras em partes. Lembre bem, em partes. Eu vou chamar essas partes de morfemas. Os morfemas compreendem da menor parte que a palavra pode se dividir. Eu tenho o morfema lexical, que tem a ver com o sentido, o radical é um morfema lexical. Tem os morfemas derivacionais, que mostram a derivação, que é o prefixo e o sufixo. E tem os morfemas flexionais, que mostram a flexão da palavra, que pode ser de gênero masculino e feminino e de número singular e plural. Tudo bem? Então, gente, o morfema é a capacidade que você tem de analisar uma palavra dentro de um concurso nas menores partes que elas podem se dividir. Por exemplo, na palavra anormalidade, eu tenho o prefixo a, então essa parte aqui já é considerada um morfema. Tenho a parte normal, que é o radical da palavra. Tenho o sufixo formador de substantivo, dade. Tenho a vogal de ligação i. Essa palavra aqui, ela pode se dividir em quantas partes? Em quantas partes você consegue perceber que essa palavra se dividiu? 1, 2, 3 e 4 palavras. 4 partes, perdão, 4 palavras não, 4 partes que essa palavra possa ter. Então a palavra anormalidade é uma palavra derivada e separar em partes, ou seja, os morfemas, é a habilidade que o concurso vai exigir de você, tá? Na palavra inconstitucionalissimamente, tem aquela outra palavra do vulcão, né? Que é uma doença que você pega. Gente, eu não vou fazer isso, tá? Não vou colocar essa palavra, mas essa aqui já basta, que é uma palavra enorme. Vem de constituir, né? Um verbo é a palavra primitiva. Mas quantas partes eu tenho aqui? Eu tenho o prefixo in, o radical constitu, sion, que é o meu prefixo, sion. O ao é outro, prefixo radical, aqui é um sufixo, prefixo, o ao é um sufixo formador de adjetivo, issim, na verdade, outro sufixo de grau, né? O a é uma vogal de ligação e o mente é um sufixo formador de advérbio. Quantas partes eu tenho essa palavra aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes. O concurso pode cobrar que você conheça o nome de cada parte dessa. É verdade. Meninos, eu tenho aqui o radical menin, tá? Eu tenho o o, que é um sufixo, na verdade é a desinência de gênero, ou seja, ele é um morfema flexional, mostra a flexão de gênero da palavra, menino, menina. E aqui eu tenho a desinência de número, que é um morfema o quê? Flexional também, flexão de número, ok? Na palavra cantávamos, que eu tenho o verbo, essas três aqui são nomes. Eu tenho o cante, que é o meu radical. Eu tenho o a, que é a minha vogal temática. Eu tenho o vá, que é a desinência modo temporal, designa o modo e o tempo de cada palavra. E o mos é a desinência número pessoal. Você consegue conhecer, através do mos, qual é a sua pessoa, ou seja, a primeira pessoa do plural, né? Nós cantávamos. Tudo bem? Falamos sobre morfema, mostrei aí na apostila de vocês, tem morfema lexical, derivacional, flexional. Agora a gente vai falar sobre os radicais. Radical, um dos elementos mais importantes para a palavra, ela simboliza a base que a palavra tem para gerar uma outra palavra. É imprescindível que você não confunda raiz com radical. Não são a mesma coisa. A raiz é um estudo etimológico, diacrônico que a palavra possa ter. Por exemplo, na palavra vida, o radical é vid, eu vou começar a falar sobre ela. O radical dela é vid, só que a raiz dela é vitr, é até o T. Consegue conceber?
Raiz é uma coisa, radical é outra. O radical é sincrônico, é como a palavra se encontra hoje, e a raiz é diacrônica, é como a palavra existia na origem, a parte da palavra que gerou novas palavras. É aquela mais antiga. Isso em concurso não cai. É tanto que a maioria dos dicionários de livros de gramática nem trabalham a raiz, porque isso não cai em prova. E mesmo porque só quem vai estudar a raiz da palavra é quem faz letras. Por exemplo, profissional de português como eu, que fiz letras, estudamos a raiz da palavra, que é chato demais, tá? Só que você, concurseiro, não precisa saber o que é raiz, tá? Você precisa sim saber identificar o radical. Então, já falei para vocês, vocês podem conferir na apostila de vocês, radical é a base que a palavra tem para que se venham os outros elementos e forme uma nova palavra. Por exemplo, na palavra certo, esse adjetivo certo, eu tenho o radical cert, tá? Esse é o radical que se juntou com uma vogal temática, formou a palavra certo. Certo deriva, o radical é cert, que eu tenho o O, que é a minha vogal temática. Daqui a pouco eu vou explicar o que é vogal temática, tá? Formou certo. Posso ter aqui o radical, vou grifar só os radicais aqui. Cert, cert, com o sufixo esa, que formou uma nova palavra. E cert, aqui eu tenho um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Então você note que o radical, ele pode permanecer intacto, sem nenhuma alteração, tá bom? Nessa derivação, mas existem os radicais que sofrem alteração. Esses radicais que sofrem alteração, a gente vai chamar de alomorfia. Isso pode cair em prova? Pode. Alomorfe. São radicais alomorfes, aqueles radicais que sofrem alteração na sua base. Vou sair do certo para mostrar para vocês aqui em vidro, para que você possa perceber essa alomorfia. Note, o radical de vidro é vidre, não é verdade? Que permanece intacto. Em vidre aqui, vidre aqui, vidreiro, vidre aqui, só que quando ele vai configurar a palavra vitral, ele muda o radical de D para T, ou seja, ele sofre uma alomorfia, ou seja, uma mudança na estrutura desse radical, tá bom? Prestou atenção nisso aí, gente? Ela sofreu. Na verdade, ela invocou o seu radical mais antigo, o radical latino dela, que era escrito com T. Com o processo de evolução da palavra, ou seja, sincronia da palavra, como ela veio hoje, nós temos aí, como ela se concebe hoje, é com D, tá bom? Vitral, vitrine, tá bom? Então esses são os radicais. Então a palavra vidro, ela sofre alomorfia em algumas palavras, tudo bem? Veja, gente, corpo, corpo é o radical, corpo, corpo, corpe, opa, passei aqui, corpo, corpazil, corpo, encorpado, corpe, corporação, corpe, corpulento, corpe, incorporar, corpe, todos esses são os radicais, tá bom? Pessoal, uma coisa que vocês precisam entender também é que a banca também pode usar esse nome aqui, ó, cognatos. O que são os radicais cognatos? Tem a ver com família, mesma família. Quando se fala em radicais cognatos, são aqueles que pertencem à mesma família de significação. Ou seja, cert, 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 não basta que visualmente elas sejam iguais, elas precisam carregar a mesma matriz semântica, o mesmo nível de significado entre elas. Certo, certeza e incerteza, por mais que o in mostre uma contrariedade, elas guardam em si uma relação semântica. Embora que incerteza seja um antônimo de certeza, elas carregam em si uma mesma base de significação.
Vou te dar um exemplo de uma não cognata. Não, vamos para cá primeiro. Corpo, que tem corpo, matéria, corpóreo, corporal, corpazio, encorpado, corporação, corpulento, incorporar, e tem um monte aí que eu mostrei da palavra corpo. Todas elas, todas essas bases, todos esses radicais são cognatos, tá bom? Vitor, e se não for na mesma base? Não são cognatos. Algumas bancas usam o nome falso cognato, lembre bem, falso cognato não quer dizer que seja um cognato falso. Não, não é cognato. Deixa eu mostrar para você aqui da palavra terra. Terra, eu tenho ter aqui, terreno, terreiro, terrinha, enterrar, terrestre, tá bom? Todos eles têm a ver com a matriz de significação que? Terra. Todas elas são terra. Agora, se eu pegar uma palavra que é parecida, como no exemplo da palavra terror. Se você observar, terror eu posso fazer, por exemplo, terrorista. Terrorista. Terrorista deriva de terror. Elas carregam um mesmo radical, ter. Terrorista e terror são cognatos, porque apesar dos radicais serem idênticos, eles carregam em si a mesma base de significação. Terror, terrorista, aterrorizar, tá bom? Só que terrestre e terrorista não possuem o mesmo radical. Por quê? Visualmente eles são idênticos, mas foi aí só uma coincidência linguística. A base de significação de terrestre para terrorista é totalmente distinta. Eles não guardam a mesma significação, portanto, terrorista e terrestre são falsos cognatos. Tudo bem, gente? Ó, continuando aqui, ó, vida. Eu tenho vid, que sofre alomorfia aqui em vital, vitalício, vivência. Ó, o radical hoje na atualidade, ou seja, o radical sincrônico hoje. Gente, anota aí, na verdade, na apostila de vocês está falando sobre essa ideia de sincronia. Não sei se tá, não, gente. Mas tá na próxima. No próximo tópico eu falo sobre sincronia. Hoje se escreve vida com D por conta de como a palavra se encontra hoje. Quando a palavra é analisada no contexto atual, se chama sincronia. Quando ela retoma os seus radicais mais antigos, a gente chama de diacronia. Cai em concurso? Cai não. Só anote se você quiser. Então, vitalício, vivência, sofre alomorfia por conta da diacronia dessa palavra. Tudo bem? É isso? É. Gente, antes de passar para o próximo tópico, quero falar para vocês sobre uma coisinha bem bacana, que é as palavras que toda ela é o radical. Note aqui que na palavra corpo, o radical é somente corp, que precisou se unir a outro fragmento para formar uma nova palavra. Existem aquelas palavras que são formadas somente por radical, tá bom? A gente chama esse tipo de palavra aí, que é o que? Radical primitivo. Pode olhar na apostila de vocês, abaixo do número 2, aí, lá embaixo tem aí, no 1, 2, 3, 4, no quarto parágrafo, os radicais primários. O que é um radical primário? É a palavra que é feita de toda ela como um radical. Deixa eu pegar um exemplo que tem na apostila de vocês, que é, por exemplo, a palavra sol. A palavra sol termina em L, portanto, toda ela é o radical. Posso colocar a palavra mar também. Qual é o radical da palavra mar? Mar. Por quê? Porque ela termina em consoante. Sol, até o L. Se você quiser se aventurar para você provar essa teoria, que toda ela é o radical, acrescente um sufixo, uma nova parte à palavra. Por exemplo, mar, posso fazer maresia, maresia. Note que eu não tirei nenhuma parte do radical, eu só acrescentei. Se eu tirar o sufixo esia, fica mar. Ou seja, o radical derivado, que é esse, ele não tem significação própria. Ele só vai ter significação quando é acrescido partes a eles. O radical primário, todo ele é o radical.
Então, você prestou atenção. Se a palavra terminar em consoante, toda ela é o radical, ou seja, é um radical primário, né? Primitivo. Eu coloquei primitivo aí, não foi? Primário. Então, é um radical primário ou primitivo, tá no mesmo. Sol, posso fazer o quê com sol? Ensolarado, né? Posso fazer aqui e o sol permaneceu idêntico. Revisando, radical primário é quando ela termina em consoante ou quando ela também terminar em sílaba tônica. Por exemplo, eu quebrei o pé. Quem é o radical de pé? É pé, toda ela. Vitor, um radical terminando em vogal pode acontecer? Claro que pode. Se ela terminar em sílaba tônica, toda ela é o radical. Vitor, é só prestar atenção se ela termina em acento? Não, existem oxítonas que não tem. Por exemplo, na palavra saci, ela não tem acento. Oxítono terminado em i. Quem é o radical de saci? Saci. Toda ela é o radical. Consegue compreender? Na apostila de vocês eu coloco vários exemplos. Note. Isso acontece quando termina em consoante ou sílaba tônica. Marquem no material de vocês, gente. Ó, sol, fé, mal, paz. Paz termina em Z, né? Feliz, café, pires, lápis, saci. Elas são atemáticas. O que quer dizer atemática? Você vai ver lá embaixo que é o tema. Quando eu junto o radical mais a vogal temática, o O é uma vogal temática, ambos são chamados de tema. Ou seja, o tema é a junção de um radical mais uma vogal temática. É isso. Elas aqui são atemáticas porque não possuem vogal temática. Pronto. Mais fácil do que isso, só dar tapa em bêbado, não é verdade? Então, falei sobre o radical, falei sobre essas especiarias, agora a gente vai falar sobre o próprio processo de derivação. É bom que você preste atenção que derivação possui só um radical. Escreva na apostila de vocês aí, gente. Coloca na frente aí, ó. Possui somente um radical. Porque lá na frente a gente vai estudar o processo de composição, que possuem dois radicais. Essa é a diferença. Tem só um asterisco na apostila de vocês aí que tem. Confira no final da aula uma tabela de alguns radicais gregos e latinos. Vitor, para que esses radicais? É bom que você dê uma estudada, é para conferência, não é para decorar não, tá bom? Utilizando agora o estudo sobre os afixos, que é o processo de derivação, lembre bem, derivação, um só radical. Nós temos aqui os afixos. Os afixos, gente, é um grupo. Afixos nada mais é do que prefixo e sufixo. Uma palavra para derivar de outra geralmente se utiliza de partes que vêm depois, sufixo, ou que vêm antes, chamadas de prefixo. Por exemplo, a palavra leal, toda ela é o radical, né, gente? Eu posso colocar o prefixo para desfazer o sentido. Geralmente, os prefixos, eles mudam o sentido da palavra, enquanto o sufixo geralmente muda a classe de palavras. Os sufixos não mudam de sentido, isso aí já é lei. Agora, geralmente, ela muda de classe gramatical. Não é sempre, mas muitas vezes ela muda de classe gramatical. Decorou? Prefixo muda sentido, sufixo muda classe. Leal, deslealdade, legal, ilegal, graça, desgraça. Homem, super-homem, gente, super é um prefixo. Muitas pessoas pensam que o prefixo ou tem que vir grudadinho com a palavra, isso não é sempre, ou que o prefixo é feito somente por uma sílaba. Existem prefixos grandes, por exemplo, super, hiper, ultra. Essas palavras aí são verdadeiros prefixos. Na palavra mini, por exemplo, mini saia, isso aí é um prefixo. Então, fica cuidado, o prefixo não é lei ser pequeno não, tá? Então, aqui, super-homem, o prefixo super, e eu tenho o verbo por, que posso fazer com por, ou posso fazer dois prefixos simultâneos, decompor. Posso colocar o sufixo decomposição, não é verdade? Dois sufixos
Aí essa palavra fica enorme, tá bom? Prefixo antes para mudar o sentido, o sufixo depois. Na palavra felizmente, eu tenho o sufixo formador de advérbio mente. Note, feliz é adjetivo, felizmente é advérbio. Os sufixos formam advérbios. O mente é um sufixo adverbial conhecidíssimo. Igual, igualdade, o sufixo dade. Confeito, que é o substantivo. Posso fazer um outro substantivo com o sufixo aria. Geralmente o aria mostra profissão, não é verdade? O sufixo aria mostra profissão. Deixa eu só ajeitar aqui meu microfone, gente. O sufixo aria mostra profissão. Eu tenho aqui o aria, padaria, pedraria, tudo bem? Pincel, posso colocar o sufixo ada, né? Que é a ação, né? A ação de levar uma pincelada. Ai, que microfone chato. Cabeça, posso fazer cabecear, né? O sufixo é a. Bissexualismo, eu tenho sexo, que é anterior, né? Eu tenho o bi, que é o prefixo, o s, que é uma consoante de ligação. Gente, as consoantes e as vogais de ligações, elas entram dentro de um contexto apenas para melhorar a fonação de uma palavra. Acho que vai ficar melhor assim. Apenas para melhorar a fonação da palavra. Então, aí eu tenho o radical sex, né? Sexo, ualismo. Sexual, não. Ual é o formador de outro substantivo. Bissexual, não. Sexual é um formador de adjetivo. Sexo é o substantivo. Sexual, ual, é um sufixo formador de adjetivo e ismo é um sufixo formador de substantivo. Tudo bem? Então aqui eu tenho dois sufixos, o al e o ismo, tá bom? Não, gente, o sufixo é somente al, que é o sufixo formador de adjetivo. O u é uma vogal de ligação. Então, eu tenho dois sufixos na palavra bissexualismo, né? O al e o ismo. Tá bom? Quando eu estou trabalhando isso aqui, você consegue facilmente perceber que na palavra desleal eu tenho um prefixo. Você consegue perceber por quê? A gente até ensina uma técnica. Tira o prefixo e veja que aí é um prefixo. Ó, desleal, posso fazer leal. Ilegal, posso fazer legal. Desgraça, posso fazer graça. É facilmente identificado esses prefixos aqui. Felizmente, posso tirar o mente e ficar feliz. Igualdade, posso tirar o dade e ficar igual. Quando eu analiso essas palavras dessa forma, e comumente nos concursos caem dessa forma, eu estou trabalhando numa visão sincrônica, tá? Sincrônica. Sincrônica. O que quer dizer visão sincrônica? Atual. Eu estou trabalhando a palavra num contexto atual. Só que existem algumas palavras que sofreram uma variação diacrônica. O que são diacrônica? Diacrônica é antes, antiga. Ou seja, se eu tenho uma variação diacrônica, é bem mais difícil você identificar quando tem um prefixo ou um sufixo, porque na evolução das palavras, ela ficou juntinha com a palavra, se tornando indissociáveis, ou seja, sem poder separá-las. Você concorda comigo que você precisa de um dicionário etimológico para saber se tem ou não prefixo? É verdade. Vitor, isso cai em concurso? Cai. É mais raro, mas cai. Eu acho desonesto demais que o candidato cobrar uma palavra num processo de diacronia. Vitor, dá um exemplo. Dou sim. Na palavra colégio, acreditem vocês, eu tenho o prefixo có, que indica companhia. Vitor, mas se eu tirar o có, fica légio. O que diabo é légio? Aí não é um prefixo, é. Só que ela sofreu uma mutação tão forte
que esse prefixo não pode ser dissociado. A mesma coisa em Êxodo, que o prefixo es, que quer dizer fora, eu não consigo tirar, vai ficar odo. Por quê? O que é odo? Tá vendo? Porque ela sofreu um processo de diacronia. Alternativa, o alter é um prefixo. Vitor, como é que eu vou saber que alter é um prefixo? Bom, se você quiser estudar etimologia, seja bem-vindo. Eu não aconselho para você que está se preparando para concurso, não. Todas essas partes aqui vocês podem verificar no finalzinho que eu coloquei, lá para vocês, algumas desinências, alguns radicais e prefixos. Você pode dar uma olhadinha na apostila de vocês que eu coloquei alguns prefixos para vocês. Tudo bem, gente? Deu para entender isso aqui? Sim, né? Ótimo. Algumas palavras, como na palavra bissexualismo, Bissexualismo, ela possui prefixo e sufixo simultâneo. Simultâneo. O que quer dizer a simultaneidade de uma palavra? É que o prefixo eu posso tirar e o sufixo eu posso tirar e a palavra faz sentido sem um ou sem outro. Por exemplo, tira a palavra bi de sexualismo. Fica como? Ó? Sexualismo. Essa palavra existe no Volpe. No Volpe. Procura lá no Volpe, tá? Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Sexualismo existe. Ou seja, eu tirei o prefixo bi e a palavra continuou fazendo sentido. Vamos tirar o sufixo? Fica como? Ó. Sexual. Vou colocar, é bi, né? Bissexual. Ou seja, tirei o sufixo e deixei o prefixo. Ou seja, a palavra existe também sem o sufixo. Ou seja, quando eu posso tirar um prefixo, a palavra fizer sentido só com o radical mais o sufixo, eu tenho aí prefixo e sufixo simultâneos. Vitor, por que tu está dizendo isso? Para eu explicar o próximo elemento que chama-se de parasintetismo. Olha que palavra magnífica. Vou mostrar para vocês aqui o que é a parassíntese. A parassíntese pode se assemelhar a um prefixo e um sufixo, só que a diferença aí, candidato, vai saber quando é simultâneo ou não. Deixa eu pegar uma palavra que está no material de vocês. Por exemplo, a palavra magro é uma palavra primitiva, radical mais desinência de gênero, que eu posso colocar um prefixo em, fica como? Emagrecer, não é verdade? Emagrecer. Dentro da palavra emagrecer, eu tenho juntos o prefixo e o sufixo ser. Tanto o prefixo como o sufixo são simultâneos. Desculpa, não são simultâneos, perdão. Não são simultâneos. Por quê? Tira o prefixo, a palavra fica magrecer. Na retirada de um dos itens, se a palavra não fizer sentido, ela é uma parassintética. Tira o EC, fica como emagre. Compara a palavra magrecer com anormalidade. Se eu tirar o prefixo, fica como a palavra normalidade. A palavra existe sem o prefixo. Se eu tirar o sufixo, ficar somente o anormal, fica como? Anormal. Ou seja, a palavra anormalidade existe sem o prefixo ou sem o sufixo de boa. A anormalidade passou por um processo de prefixação e sufixação simultâneos. Enquanto que emagrecer passou por um processo de parasintetismo.
em que o prefixo e o sufixo não são simultâneos. Consegue compreender a diferença? Deixa eu pegar outro exemplo aqui, na palavra sol. Ensolarado. Eu tenho aqui o prefixo em, o radical sol e o sufixo arado. Tira o prefixo solarado, não existe. Tira o sufixo em sol, também não existe. Portanto, eu tenho uma palavra parasintética. Consegue conceber isso aqui, candidato? Sim? Ótimo. Deixa eu pegar mais uma. Maduro. Eu posso fazer amadurecer. Beleza? O prefixo é simultâneo? É não. Tira a palavra o a. Madurecer. Tem não. Madurecer não existe. Nem amadure também existe. Na palavra amadurecer, nós temos aí uma parassíntese. Consegue conceber isso aqui? Sim, professor. Ótimo, tá bom? No material de vocês, eu coloquei no segundo asterisco, observem, não confunda com prefixal e sufixal, pois não são simultâneos. Eu coloquei várias palavras aí, essas hipóteses aí que você pode pensar, tá bom? E o primeiro asterisco é sobre a palavra ada. Ada, vamos falar aqui. Se eu digo o seguinte, ó, a menina preparada. Note que esse preparada aqui veio do verbo preparar. Verbos que estão no particípio, eles assumem a função de adjetivo. Portanto, aqui eu tenho um adjetivo, e o ada é um sufixo. Tudo bem? É um sufixo formador de adjetivo. Porém, se essa palavra vier depois de um verbo, eu vou ter aí uma locução verbal. Ela é mais vista como verbo e não como adjetivo. Ela tinha sido preparada. Note, o preparada faz parte de uma locução verbal. São 3 verbos aqui, né? Portanto, aqui eu não vou chamar o ada de sufixo formador de adjetivo. Eu vou colocar isso aqui como desinência de particípio. Ou seja, eu tenho uma desinência porque isso aqui é considerado mais um verbo do que um adjetivo. Tudo bem? Alguma pergunta aí? Que microfone chato, meu Deus. Tá bom? Deixa eu ver o que a gente tem mais agora. Vamos falar sobre os infixos. Bora lá. Vamos falar sobre os infixos, esses elementos que nem são considerados morfemas. Por quê? Porque eles entram dentro de um contexto... A droga desse microfone eu não ajeitei ainda, gente. Porque eles entram dentro de um contexto apenas para melhorar a fonação de cada palavra. Portanto, os interfixos ou os infixos são elementos sonoros, tá bom? Veja, na palavra café, porque ela termina em sílaba tônica, toda ela é o radical, não é verdade? O sufixo é eira. O sufixo é eira. Para melhorar a fonação, eu não vejo problema nenhum em dizer cafeeira, nenhum problema. Tá? Só que os gramáticos dizem que tem problema, tá? Portanto, o T entrou aqui para melhorar, segundo eles, a fonética da palavra. Portanto, aqui eu tenho uma consoante de ligação, que são os infixos. Você pode conferir no material de vocês, né? Então, capinzal. Eu tenho capim, que é o radical. Veja, capim termina com M, só que quando colocou o sufixo, precisou alternar o quê? O M para o N. Tá bom? É a alomorfia presente aqui.
O sufixo é somente o al, o sufixo formador de substantivo, né? Capinzal. Aqui é o sufixo, aqui é o radical e o Z é a consoante de ligação, tá bom? Capinzal, cafezal, do mesmo jeito, tá bom? Café, toda ela é o radical, o Z é a minha consoante de ligação. Chaleira, chá mais eira, o L é a consoante de ligação. Inenarrável, o prefixo é o in, narrável é o sufixo, aliás, é o radical mais o sufixo el. O E é a minha vogal de ligação. Paulada, pau mais o sufixo ada, o L ligou esses elementos. Friorento, o sufixo é o ento, mais frio, o R é uma consoante de ligação. Pezinho, o sufixo diminutivo, inho, mais o radical pé, o Z entrou aqui para fazer a ligação. Sonolento, o sufixo sono, mais ento, e o L fazendo a ligação. Padeiro, pão, o O sumiu, o D entrou como consoante de ligação para fazer a ligação entre o eiro e o radical pão, que o O sumiu aí. O D é uma consoante de ligação. Lembre-se bem, consoante de ligação, vogal de ligação, servem para ligar o que, gente? As palavras para melhorar a fonação. Decora essas aqui, porque todas elas foram extraídas de concurso, de questões de concursos públicos, tá bom? O cafezal, capinzal, caem demais. Então pode marcar um asterisco aí e localizar essas consoantes e vogais de ligação, beleza? Próximo tópico, a gente vai falar sobre derivação regressiva. Gente, interpreta para mim o que seria uma derivação regressiva, que regride, que diminui. Quando a derivação é prefixal e sufixal, vocês notam que a palavra primitiva, quando vai gerar uma nova, ela aumenta. Quando eu coloco o prefixo, a palavra fica maior, ou quando eu coloco o sufixo, ela fica maior, tá bom? Na regressiva, nós temos o contrário. Quando nós temos uma palavra que derivou de outra, ela diminui ao invés de aumentar, tá bom? Muito cuidado ao classificar a derivação regressiva. A derivação regressiva também é chamada de deverbal. Deverbal. O que quer dizer deverbal? Deverbo. Aí, deverbal é originária de um verbo, ela deriva de um verbo. E quando ela deriva de um verbo, você tem que prestar atenção que ela tem que mudar de classe gramatical. Quando ela muda de classe gramatical, candidato, por favor, marque isso aí na apostila de vocês. É sempre para um substantivo abstrato. Atrasar é o meu verbo que gerou o atraso. O atraso é um substantivo abstrato que sofreu uma derivação regressiva. Tem que ter um contexto? Tem. Se eu dissesse, por exemplo, ó, eu atraso hoje. Eu atraso hoje porque vou ao médico. Isso aqui continua sendo um verbo. Isso aqui não é derivação regressiva. Note, a derivação regressiva tem que mudar de classe gramatical. Se eu coloco eu atraso, continua sendo verbo. Então, derivação regressiva tem que mudar de classe gramatical e é sempre para um substantivo abstrato. Veja, demorar forma a demora, tossir a tosse, engasgar o engasgo, mergulhar o mergulho. Lembre-se bem, é de verbo para substantivo abstrato. Vitor, mas se fosse de um substantivo concreto? Não. Aí o processo é inverso. Por exemplo, o azeite. O azeite é um substantivo concreto. Concorda comigo? O azeite e tem o verbo azeitar. Azeitar. Aí, bicho, o processo foi o contrário. Por quê? Porque azeite é concreto. O substantivo, nesse caso, foi quem gerou o verbo azeitar. O processo é contrário. Por isso que você tem que prestar atenção que ele gera um substantivo abstrato. Apenas os abstratos são chamados de regressiva. Tudo bem?
Telefone forma telefonar, martelo forma martelar, arquivo forma arquivar. O processo é inverso, muito cuidado. Todas as bancas conhecem isso? Não, mas você vai lá na gramática de Pascoal Segala que você vê isso. Lindley Sintra, Celso Cunha, Napoleão Mendes de Almeida, todos esses gramáticos fazem essa observação. Cuidado. Por isso que ele é chamado de deverbal, vem de verbo. Outras também, gente, que eu já vi muita banca, principalmente a banca daqui do Ceará, o IF, cobrando essa questão de forma errada. Algumas palavras, olha gente, de forma errada eu vou me retificar. Alguns autores, como Sacconi, eles colocam que algumas derivadas, existem algumas regressivas nominais. Note, regressiva é deverbal, mas segundo eles, algumas palavras podem sofrer regressão nominal. Nem todos os autores concordam com isso. Mas, Vitor, eu consigo ter um embasamento teórico de um gramático sobre isso? Consegue. Sacconi fala sobre isso. Por exemplo, sarampo vem de sarampão, tá bom? Sarampão era uma doença, tá? Sarampo, ela é menor do que sarampão e ela derivou de sarampão. O que é que eu tenho nesse processo? É uma regressão nominal. Isso não é bem aceito, mas tem gramática que defende. Boteco vem de botequim, note que diminuiu. Cine vem de cinema, pornô vem de pornografia. Muitos gramáticos preferem taxar isso aqui, no caso Evanildo Bechara, prefere chamar isso aqui de redução, abreviação. Redução não, abreviação. Abreviação. Você ouve uma abreviação aqui de cinema para cine. Moto de motocicleta, por exemplo, também, tá bom? Nesse segundo ponto, está na apostila de vocês, gente. Nesse segundo ponto aqui, eu tenho divergência gramatical. Pode verificar lá. Tudo bem? Derivação imprópria também pode ser chamado de conversão. O que seria? Conversão faz bem mais sentido do que derivação imprópria. São quando algumas palavras, dentro de determinados contextos, ai meu Deus do céu, em determinados contextos mudam de classe gramatical. Por exemplo, se você procurar no dicionário agora a palavra bom, você vai ver que ele é um adjetivo. Assim, fora de contexto, bom é adjetivo. Professor bom, aluna boa. Só que a palavra ela só pode ser classificada gramaticalmente dependendo de um contexto. Então, tudo depende de um contexto, ok? Nessa frase, os bons serão contemplados. Bons, que lá no dicionário está sendo classificado como adjetivo, ele foi utilizado aqui como o quê? Como substantivo. Porque ele foi um adjetivo substantivado. Isso é o que a gente chama de derivação, gente, imprópria. Quando a palavra, no seu contexto original, muda de classe gramatical, tá bom? O andar, outra coisa que você tem que perceber. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na apostila de vocês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Mudança de classe gramatical, o sentido sem mudar. Muita coisa boa. E o sentido sem mudar a escrita nem o som. É bom que você grife isso aí. Ela não pode mudar a escrita. Vitor, mas não tem bons com S? Existe bons adjetivos também com S. Não mudou. Aí é só uma desinência de número, tá? Então, não mudou o som, nem mudou a escrita. Toma cuidado que isso aqui é imprescindível. O andar de Roberta era fascinante. Andar, que originalmente é verbo, foi utilizado aqui como um substantivo. Ela sofreu uma variação. Note que eu tenho aí a mesma escrita, não mudou nada do verbo aqui, é o verbo no infinitivo que foi utilizado aí como um substantivo. O cantar dos pássaros é lindo, me acalma. O cantar não é verbo, é um substantivo que passou por um processo chamado de derivação imprópria. O badalar dos sinos, badalar, que era verbo, está se comportando aqui como substantivo. Gente, professor, por exemplo, a palavra professor pode também ser um substantivo, não é? O professor viajou hoje. Se você procurar no dicionário, você vai ver que a palavra professor é um adjetivo. Pode procurar lá.
Professor é adjetivo. Mas a depender de um contexto, ele se torna um substantivo, porque o adjetivo precisa do substantivo para existir. O professor Vitor viajou. Adjetivo. O professor viajou. Substantivo. Então, tudo depende de um contexto. Tudo bem, pessoal? Sim? Falei aqui sobre imprópria, fiz essa observação que não pode mudar a escrita nem o som. Cuidado. Agora a gente vai para o quarto tópico. Pode seguir na apostila de vocês aí, que a gente vai falar sobre desinências. Desinências acontecem em verbos. Acontecem em verbos, tá bom? Não, gente, acontece também em nomes, perdão, acontece em nomes também, que são as desinências nominais, ou seja, acontecem em substantivos, que pode ser desenvolvida em gênero ou em número, A e B. Por exemplo, aluno, aluna, marca o gênero masculino, marca o gênero feminino. Portanto, aqui eu tenho a soma de radical mais desinência de gênero. Consegue conceber? Aluna, radical mais desinência de gênero. Como isso aqui é uma desinência de gênero, não é uma vogal temática, eu não posso chamar os dois aqui de tema, não. O tema é a união de um radical mais uma vogal temática. Gato, gata, lobo e loba, o E ficou juntinho aqui. Cachorro, cachorra, portanto nós temos aí um elemento que se junta o radical para marcar o que, gente? O gênero da palavra. Muitos autores, você já pode conferir isso no asterisco aí de vocês da apostila, diz o seguinte, muitos autores no asterisco 2, não, é no asterisco 1 mesmo, ó, 4.1. Alguns gramáticos como Matoso Cama Júnior, Manuel P. Ribeiro, José Carlos de Azeredo, Celso Pedro Luft, Sacone, Bechara, Rocha Lima, olha o tanto de autor, disse que só existe a desinência de gênero no feminino. Ou seja, aluno, esse O não seria desinência de gênero, seria uma vogal temática. Mas, Vitor, não está marcando o gênero? Tá. Só que os gramáticos dizem que não existe no masculino. Vitor, o que é que eu faço na hora do concurso? Coloque como desinência de gênero. As bancas não costumam chamar isso aqui de vogal temática. Fique atento. Então, gente, a desinência de gênero, como o próprio nome já diz, entra na palavra para diferenciar o gênero do substantivo, do adjetivo, não é verdade? É. Note que também eu posso ter uma palavra nova para original feminino, ator, atriz, conde, condessa, poeta, poetisa, czar, czarina. É só uma observação aqui, tá? E a desinência de número, gente, fala sério, é só o plural. Desinência de número S, aluno, alunos, aluno, alunas, gatos, gatas, desinência de número. Está marcando o plural. Ou seja, o S é clássico, a desinência de número, para marcar o número. Só que eu posso também ter o E e o S, marcando a desinência de número. Gravidezes, hambúrgueres, de boa? É isso. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui nessa desinência. Não. Ah, falta sim, ó. Palavras terminadas em R, Z ou L é o S. Não, na verdade já falei ali, dei no finalzinho aí para vocês, tá bom? Agora a gente vai falar sobre as desinências verbais. Falei sobre as nominais, que é a de gênero e de número. Vamos para as verbais. Sobre as verbais a gente vai aprofundar pouco, porque eu vou trabalhá-las melhor lá em verbo, que são 4 aulas de verbo, né? Desinência modo temporal, desinência número pessoal. Faltou aqui colocar, eu canto, tu cantas. É verdade? Gente, esses modos aqui, a desinência modo temporal marca o modo e o tempo do verbo. Isso aqui tu vai entender melhor lá em verbos. Isso aqui vai ficar claro para vocês. E a desinência número pessoal marca o número, singular, plural, e a pessoa, né? Primeira, segunda ou terceira pessoa. Esse estudo aqui é mais para que você note a morficação, ou seja, a análise mórfica desses elementos.
Não é para decorar 100%, mas você ter uma noção mais ou menos das desinências verbais. Por exemplo, aqui. Eu canto, cante é o meu radical. Isso aqui é uma vogal temática? Não. As vogais temáticas dos verbos é o A para a primeira conjugação, o E para a segunda e o I para a terceira. Ok? Lá em verbo você vai saber melhor. Portanto, o O não pode marcar, aliás, uma vogal temática. E aí, tá marcando o modo? Tá não, tá marcando a pessoa. Note, eu canto é a primeira pessoa. Portanto, desinência, número pessoal. Tu cantas, cante é o meu radical. Esse A é uma vogal temática. Note que o verbo cantar é da primeira conjugação. Portanto, A, vogal temática. E esse S está marcando a pessoa. Não é que é a segunda pessoa? Desinência, número pessoal. Tu cantas. Ele canta, cante é o meu radical e o A é uma vogal temática. Veja, radical mais vogal temática, eu tenho o meu tema. Canto, por não ter vogal temática, ele pode ser chamado de atemático. Por que que ele é atemático, gente? Porque ele não tem tema. Bom, facilzinho. Nós cantamos, radical, o A marcando a primeira conjugação, vogal temática, mos. Mos está marcando a primeira pessoa do plural. Pense sempre nisso. Nós cantamos. Não pode ser primeira. Portanto, desinência, número pessoal. Vós cantais, cante é o meu radical, o A é a minha vogal temática e o is é a minha desinência, número pessoal, porque eu sei que é o vós, a segunda pessoa do plural. Eles cantam, cante é o meu radical, o A, vogal temática e o M é o que, gente? Desinência, número pessoal. Geralmente, o último fragmento do verbo, se ele está no plural, nós temos uma desinência, número pessoal, tá? É isso. Vitor, eu estou atordoado, eu conheço esse sinal de atordoado. Vitor, eu não entendi muito bem. Lá em verbo você vai aprofundar esses contextos. Confia em mim, em verbo a gente fala melhor sobre eles, tá? Eu cantei, cante é o meu radical. Cantei, tá marcando o que, gente? O passado, eu já não tenho uma desinência número pessoal, eu tenho uma de tempo, né? Desinência modo temporal, tá marcando o tempo. Eu cantei, DMT. Tu cantaste, cante é o meu radical. A é a minha vogal temática e o STE está marcando a pessoa. Não está marcando a pessoa, gente? Desinência, número pessoal. Pode conferir na tabelinha de letra B, gente. Ó, o STE para o pretérito perfeito do indicativo. Cantaste, né? Desinência, número pessoal. Ele cantou, cante é o meu radical, não é verdade? Radical. O O é o quê? Bom, não é vogal temática. O O não é a vogal temática porque, gente, é A, E, O. Desculpa, A, E, I. A primeira conjugação, E segunda e terceira. Vamos descobrir o que é esse O aí. É uma DMT, gente? É uma desinência modo temporal? Vamos ver se tem o O na desinência modo temporal? Tem não, gente. Tem não. Então, eu tenho uma desinência, a verdade, é uma desinência modo temporal. O O, né? Na verdade, é não. O O aí vai ser uma vogal temática que sofreu alomorfia, porque não é desinência modo temporal. Vou chamar de vogal temática, ela sofreu alomorfia, tá? O U é o quê? A minha, ele cantou, desinência modo temporal. Até eu me confundo aqui, né? Porque o O não existe como desinência modo temporal. Consulte a tabela para resolver melhor esses problemas, tá? Consulte, sempre recorra à tabela. Na prova você vai ter uma noção melhor da prova, tá? Nós cantamos,
Cante é o meu radical, o A eu sei que é a minha vogal temática, A, E, I. E o mos está marcando o quê? A pessoa, não é verdade? Todo mundo decorou que o mos é desinência número pessoal. Cante, radical, A, vogal temática, marcando a segunda pessoa, cantastes, desinência número pessoal. Eles cantaram, cante é o meu radical, o A, vogal temática e o rão, desinência número pessoal. Está marcando a terceira pessoa do plural. Pretérito imperfeito, cante, radical, A, né, cantar, né, vogal temática, e vá está marcando o modo, né, pretérito imperfeito do indicativo. Então, desinência, modo temporal. Tu cantavas, cante, radical, A, vogal temática, o vá é a desinência do tempo, vainha porque já era, tu vai perceber o que eu estou falando lá em verbo, viu? E o ST, desinência número pessoal. Cantava, cante, radical, o A, vogal temática, e o vá, desinência, modo temporal. Vai decorando aí que o vá sempre é desinência, modo temporal, beleza? Cantávamos tem todos os elementos, ó. Cante, radical, A, vogal temática, vá, desinência, modo temporal, mos, desinência, número pessoal. Cantáveis, cante, radical, que é o vós, né? A, vogal temática, vé, desinência, modo temporal. E o is, desinência número pessoal. No pretérito imperfeito plural tem todos os elementos. Cante, radical, o A, vogal temática, vá, desinência, modo temporal, e o M sozinho, alone, desinência número pessoal, para marcar o plural, tá bom? No pretérito imperfeito subjuntivo, facilzinho. Cante, radical, A, vogal temática, SSE, desinência, modo temporal. Tá marcando o modo subjuntivo, SSE. Tu vai decorar isso aqui lá em verbo também. Se tu cantasseis, cante, radical, vogal temática, SSE, desinência, modo temporal e somente o S, desinência, número pessoal. Se ele cantasse, cante, radical, A, vogal temática, SSE, desinência, modo temporal. Então, tu decora que o SSE, o vá, sempre vai ser desinência, modo temporal. Se nós cantássemos, cante, radical, vogal temática, desinência, modo temporal, desinência, número pessoal. Se vós cantasseis, cante, radical, A, vogal temática, SSE, desinência, modo temporal, e S, desinência, número pessoal. Cantasseis, cante, radical, A, vogal temática, SSE, desinência, modo temporal e somente o S, o M, desinência, número pessoal. Você troque os verbos, procure outros verbos e consulte a tabela para você fazer isso aqui. Cara, você decorando palavras-chave aqui, como o SSE, DMT, sempre. O vá aqui, desinência, modo temporal. STE, desinência, número pessoal, você consegue de boa fazer uma prova. Decora essas palavras-chave. Não vai ficar louco tentando decorar tudo isso, não. Decora palavras-chave para você aprender isso aí de boa. Só para você não cair na pegadinha do malandro. Então, gente, o quinto tópico, a gente falou sobre as vogais temáticas em verbos, tá? E a vogal temática em nomes. Observe aí no 5.1 para eu fazer para vocês, tá? É muito fácil você reconhecer uma desinência, uma vogal temática em nomes. É só você verificar se ela tem masculino e feminino. Por exemplo, na palavra mesa e na palavra menina. Quero saber isso aqui, mesa, menina. Em menina, eu consigo verificar que isso aqui é uma mudança de gênero.
Se é uma mudança de gênero, eu tenho DG, desinência de gênero. Menin é o radical e os dois aqui são atemáticos. Por que são atemáticos? Porque ele não tem tema, vogal temática. Já em mesa, esse A não está marcando o sexo, porque mesa não tem sexo, né, cara? Não tem o meso, não tem o masculino. Portanto, quando não tiver essa mudança de gênero, masculino e feminino, você vai chamar isso aqui de vogal temática. É bem fácil isso. Radical mais vogal temática. Dá para compreender isso aqui? Sim? Ótimo. Juntando os dois, eu tenho o meu tema. O tema é a junção de radical mais vogal temática. Aí eu posso fazer aí na apostila de vocês, por exemplo, tapete. Tapete é o radical e o E é a vogal temática. Bicho, não tem condição de dizer o tapete, a tapeta. Não existe o feminino, portanto, esse é uma vogal temática. Banco não existe banca. Ó, o banca já muda de sentido, tá? Esse O é uma vogal temática, tá bom? Na apostila de vocês seguem alguns radicais gregos, latinos, aí a minha tabelinha linda que você vai dar uma olhada depois. E a gente vai passar agora, deixa eu ver aqui, para o processo de composição das palavras. Lembre bem, até agora a gente estudou o processo de formação. Agora a gente de derivação, derivação, prefixo, fixo. Lembre bem, derivação é um radical apenas. Composição, dois ou mais radicais. Quando uma palavra é constituída por dois... Grife isso aí, bicho. Grife isso aí demais. Eu vou explicar depois por que é. Dois ou mais radicais. Há dois tipos, justaposição e aglutinação. Antes de explicar isso aqui, preste atenção nisso. Ó, na palavra mini saia. Na palavra mini saia, por exemplo, muitas bancas perguntam qual é o processo. Aí o menino diz, é a junção de mini mais saia. Certo, de boa. E aí, é uma composição por justaposição ou aglutinação? Aí o menino fica louco. Eita, é justaposição porque não houve perda de elementos. Mentira! Isso aqui nem é composição, isso aqui é um processo de derivação prefixal. Por quê, Vitor? Porque mini é um prefixo. Portanto, você tem que estar ligado quais são os prefixos que têm duas sílabas. Outra que você pode pensar, ó, autoposto, que agora é tudo junto depois do acordo ortográfico. Autoposto, derivação ou composição? Bicho, auto é um prefixo. É prefixo, candidato. Aqui é derivação prefixal. Pelo amor da santa, não confunde isso. Ó, agora já a palavra passatempo, aí eu tenho um processo de composição. Passa mais tempo. Passa é o verbo passar e tempo é o verbo passar. Quando eu tenho duas palavras que se juntam para formar uma nova, eu chamo isso de processo de justaposição. Justaposição é quando eu junto dois elementos sem perder partes. Eu posso ganhar a ideia de não perder. Por exemplo, se eu dissesse para vocês outra que aumenta, deixa eu ver aqui no material de vocês. Uma que aumentou, girassol, pronto. Girassol é a junção do verbo girar mais a palavra sol. Você sabe que sol só tem um S. Esse S aqui é uma consoante de ligação. Vitor, aumentou a palavra. É justaposição? É, filho. Só será aglutinação quando houver perda de elementos, como no caso da palavra planalto. Planalto. Planalto é a junção de plano mais alto.
Note que perdeu o O, ficou só o A. Isso a gente chama processo de composição por aglutinação. Cara, eu vi uma vez uma prova cobrando, dizendo que isso aqui era processo de derivação por aglutinação. O menino se animou tanto em chamar de aglutinação que não entendeu, que não prestou atenção no termo precedente. Processo de derivação, criatura de Deus. Isso aqui não é derivação. Ela não deriva de nenhuma outra. É um processo de composição, junção de duas palavras com perda de elementos. Muito cuidado com isso. Por exemplo, aguardente, a nossa caninha aqui do Ceará, ó. Aguardente. Aguardente é a junção de água mais ardente, que desce rasgando. Quem nunca bebeu uma pitu ou uma ipioca aqui, ou lá do Maranhão, como é o nome da caninha lá, bicho? Esqueci, pessoal do Maranhão aí, não sei, não lembro. Eu sei que Guaraná lá é Jesus. Aguardente, água mais ardente. Um dos As caiu fora, ficou só um. Portanto, eu tenho um processo de composição por aglutinação. Muito cuidado, criatura, para não chamar isso aqui de derivação. Você se empolga tanto com o nome aglutinação que não percebe essa diferença. Portanto, eu já falei aí de A e B, tá bom? Ó, A, justaposição, pontapé. Ponta mais pé, vai e vem tudo junto, passatempo, paraquedas, girassol, caixa d'água. Gente, ó, caixa d'água é considerado aí justaposição, tá? É considerado. Mas Vitor, suprimiu uma palavra? E colocou o apóstrofo lá em cima. Eu desconsidero, tá? Eu acho isso aí mais uma aglutinação. Mas está aí, eu vou deixar aí, tá? É uma observação que você pode fazer aí. Guarda-chuva, 18, 10 mais 8, bem me quer, mal me quer. E a aglutinação planalto, boquiaberto. Coloquei vários exemplos aí. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso aqui? Vamos agora falar sobre onomatopeia. Onomatopeia, escrita dos sons, bem fácil, quando uma palavra escrita é motivada por causa do som. Mi, palavra bastante utilizada hoje no dia a dia. Mi, a escrita se escreve assim, imitando um som de uma pessoa esnobando de outra. Mi, deixa de mimimi, tá? Tic-tac, originou do som. Ping-pong, o bater das bolas. Bem te vi o pássaro, porque o som dele que ele produz se assemelha, bem te vi, não é verdade? Então, a escrita se assemelhou ao som que ele canta, tá bom? Tem que tomar cuidado, porque algumas palavras não são chamadas de onomatopeicas. Esse nome veio feio. São chamados de quê? Olha aí na apostila de vocês está escrito. Cadê, gente? Está na página anterior. É somente uma reduplicação ou redobro. Não são consideradas onomatopeias, tipo Lulu. Quando você chama um cachorrinho de Lulu ou apelida uma pessoa carinhosa que você conhece como Lulu, você não está se assemelhando ao som. Ela não é originária de um som. Tipo, o meu cachorrinho Lulu. Lulu, não é porque reproduz algum som. É somente repetição de uma sílaba de forma carinhosa. Lucinha, Lúcia, Lulu. Posso chamar dessa forma. Não é motivada, a escrita não foi motivada por um som, mas sim pela repetição. É um redobro da palavra. Igualmente a palavra babá, ioiô, reco. O ioiô não faz ioiô. Quando a gente joga assim, ele não faz ioiô. Não faz isso. É só uma reduplicação. O reco do mesmo jeito. Tá bom? Sim, bem tranquila a onomatopeia. Já a abreviação ou redução, estão lembrados lá da derivação regressiva? Tá bom? Que há uma polêmica sobre isso.
Redução ou abreviação, toma cuidado para não confundir abreviação com sigla, são bem diferentes. A abreviação, ela reduz a palavra, não usa a primeira letra da palavra não, tá? Telefone, posso usar como fone, foi uma redução. Cinematógrafo, como cine, né? Esqueci de colocar a palavra aqui. Pneumático, que a redução foi pneu, não é verdade? Caí numa prova uma vez, pneumático, pediu para perguntar se isso aqui vem de pneumonia. Não, gente, pneumático, pneu vem de pneumático, que são a mesma coisa, tem nada a ver com pneumonia, mas o som e a escrita são bem semelhantes, né? Pornográfico tornou-se pornô. Isso aqui é uma redução de nome, tá? Só que muitos gramáticos também podem considerar isso aqui como derivação regressiva. Nós temos uma divergência, eu chamei sua atenção para isso, tá? E por último, aqui no nosso nono caso, a gente tem a sigla. Sigla ou siglonimização, nome feio demais, é a transformação de uma palavra, é considerada uma palavra, a sigla, usando a primeira letra dos nomes da instituição ou as primeiras sílabas, tá? Por exemplo, URCA, Universidade Regional do Cariri, usou a primeira letra, universidade, depois o R de regional e depois utilizou uma sílaba de Cariri, tá bom? ONU, Organização das Nações Unidas, PIB, Produto Interno Bruto, ou seja, nós temos uma diferença de abreviação para sigla, tá bom? O Manual da Presidência da República cita algumas normas, não existe tanto rigor para fazer sigla. Tudo vai de preferência do dono da instituição. Nós temos alguns parâmetros no Manual da Presidência da República que diz: se for até 3 letras, tudo é maiúsculo. 4 ou mais letras vai depender da minha pronúncia. Se eu a pronunciar de forma palavra, ou seja, como se fosse uma palavra, vai ser só a primeira maiúscula. Eu não digo URCA. Ei, tu fizeste faculdade aonde? Na URCA. Não, eu fiz na URCA. Como tu pronuncias isso aqui como se fosse uma palavra, deve-se conservar só a primeira maiúscula e o restante minúscula. Isso é uma orientação do Manual da Presidência da República. Só o Volpe também, a Academia Brasileira de Letras também orienta dessa forma. Só que a URCA aqui no Cariri utiliza o nome dessa forma. Eu, Vitor, não vejo nenhum problema em se fazer dessa forma, tá? Só que o manual nunca vi também cobrando em prova esse rigor, tá? É só uma dica para você aprender. Tá na apostila de vocês, tá, gente? ONU, tu pronuncia como palavras, mas por ter 3 letras, se preservou as letras maiúsculas. Mas eu também não veria nenhum problema em fazer ONU, só a primeira maiúscula, o restante minúsculo, tá bom? PIB, tu lê como se fosse uma palavra, tu não diz PIB. PT, Partido dos Trabalhadores. Olha essa, Escola de Preparação, eu não sei o nome disso aqui não. Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ele aumentou uma e diminuiu outras. Usou o próprio rigor para escrever. O UNB, a CESP e o UNB também faz isso, ó, UNB. Colocou o N para representar a universidade, né? E B de Brasília. As iniciais aqui botou maiúsculo e o N, por configurar uma sílaba, deixou minúsculo. Ou seja, é a casa da mãe Joana, todo mundo faz do jeito que quer, tá bom? Não existe uma regra própria para isso. Tudo bem, candidato? Sim? Ótimo. Vamos ver o que é que a gente tem mais por aí? A gente tem o hibridismo. Vamos para a próxima aqui. 10º tópico, hibridismo. Cara, olha, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui não é de Jesus. Hibridismo é a junção de 2 radicais. Vitor, então vamos chamar de justaposição? Não. Além de saber o que é justaposição, eu tenho que ficar ligado que palavras híbridas, o que é que você sabe de hibridismo lá da biologia? Quando eu tenho 2 raças diferentes que se juntam.
na palavra do mesmo jeito. Quando eu tenho duas palavras de origem estrangeira, distinta, né? Uma brasileira e uma americana, por exemplo, ou uma palavra do latim, outra do grego, quando eu junto dois idiomas distintos para formar uma palavra, eu tenho híbrido. Você pode perguntar, mas Vitor, como é que eu vou saber? Decora as principais e o conceito do que seja hibridismo. Por exemplo, sociologia. Sócio é latim e logia é grego. Vitor, como é que eu vou saber disso? Decorando essas palavras que eu coloquei na apostila de vocês. Pode decorar um negócio desse. O que é hibridismo? Dois radicais de línguas distintas. Decora só essas principais aí, já está de bom tamanho para você fazer uma boa prova. Automóvel, prefixo auto. Desculpa, prefixo não, gente. Esse aqui não é um prefixo. Isso aqui é uma palavra, mas a palavra móvel, grego mais latim. Televisão, tele, grego mais visão, latim. Coloquei um restante de palavras aí que você precisa decorar para a sua prova. Boa sorte, candidato. É verdade. 11º e 12º, eu posso unir os dois como sendo um só. Tem autor que não faz distinção entre combinação, amálgama lexical ou palavras valise. Menino, que diabo é isso? Neologismo ou gíria. Deixa eu explicar neologismo para depois vir para cá, tá? Veja, marronzista vem de marrom. Não, vou começar por aqui mesmo, é melhor. Combinação ou amálgama, palavra valise. A combinação, gente, ela junta duas palavras e forma uma que não é, aliás, que foi dicionarizada. A diferença entre essas duas é a questão de ser dicionarizada. Showmício, show mais comício, juntou as duas. O Volpe, registrou essa palavra. Portunhol, português mais espanhol. Tomate, molho mais... É molho? Tomate? Tomate mais Marte é tomate, nunca ouvi falar isso. Aborrecente, adolescente mais aborrecimento. E credifone, crédito mais fone. Como eu coloquei para vocês aí, ó, criação de uma palavra com parte de duas ou mais, pertencente ao campo popular, jocoso, coloquial e literal. Nem sempre se encontram no dicionário. Tá? Nem sempre se encontram no dicionário. Mas muitos autores, você está vendo que eu contradisse o que eu disse, mas ó, a diferença que se estabelece entre uma combinação e neologismo é que essa geralmente é dicionarizada, mas não é uma obrigação ser uma dicionarizada. Como eu fiz o asterisco para vocês aí, há muita discussão a diferença de neologismo. O neologismo, neo de novo, e logismo, vamos lá, de palavras, né? Palavras criadas. Eu tenho aqui uma palavra que não foi ainda dicionarizada. Marronzista. Gente, não sei se vocês já assistiram a obra O Bem Amado, do Dias Gomes. Eu sou fã da novela, eu sou fã do Paulo Gracindo fazendo o Odorico Paraguaçu. Inclusive, Paraguaçu, lá na novela, está escrito com cedilha, mas hoje ela é escrita com SS. O Paulo Gracindo, inovou esse gênero criando neologismos, gírias, a partir de uma palavra que já existe. Marrom fez imprensa marronzista para para falar mal, melhor, né? Para falar mal da imprensa que falava contra ele. Badernista, badernenta, de baderna. Dinamitosa, de dinamite. Cachacista, de cachaça. Tal qualmente, de tal qual, juntou duas palavras. O Dias Gomes, pelo amor de Deus, e juntamente com o ator que diz que ele foi que teve essa genialidade de criar essas novas palavras para marcar o prefeito de Sucupira, criou vários neologismos. Neologismos e gírias são a mesma coisa, são palavras criadas que não tem no dicionário, tá bom? Aqui no Ceará nós temos demais, por exemplo, sabacu, que é murro, é
peia aqui no Nordeste. Sabacu veio de savacu, que é um pássaro, mas não tem nada a ver. Sabacu é uma pisa, é um murro bem dado, tá bom? E savacu, ao invés de sabá, savá, é um passarinho. É um neologismo criado. Aqui no Nordeste, no nosso Nordeste, temos muitos, mas muitos neologismos. Tem até um dicionário que se chama Aurélio, e não Aurélio, Aurélio Cearense, só com palavras e expressões aqui do nosso Nordeste. Tudo bem? Então falei aqui de combinação e de neologismo. Posso considerar a mesma coisa? Tem banca que considera a mesma coisa. Então fique ligado nessas diferenças. Tudo bem? Pessoal, a gente está encerrando por aqui a nossa aula. Fiquem agora com essas questões de concursos e depois confiram o gabarito comentado lá embaixo. Menina, eu caprichei aqui. Foram 20 questões sobre esses dois assuntos. Formação e derivação das palavras. Boa sorte, confiram o gabarito e é isso. Até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.